porque ele é uma minoria. Aí vem a história da anormalidade, quando nós estamos nos referindo a questões epidemiológicas, a questões numéricas. Aí nós vamos ter normal é aquele que é mais, anormal é aquele que é menos. Então aí passa a ter uma minoria. Mas biologicamente, como todos já disseram aqui, não existe nenhuma comprovação de qualquer fator que diga que é anormal ser hétero, homo ou bissexual, ou mais ou menos hétero, ou mais ou menos homo. E aí há uma necessidade social adquirida secularmente de classificar tudo. Inclusive de classificar enquanto é normal, mas é normal diante de que parâmetros? Né? Porque o que é normal para a minha civilização pode não ser normal para outro, como disse a Giana, o que é normal para a aranha pode não ser normal para a formiga. Tanto que na Grécia Antiga, a questão da homossexualidade era tido como normal. Mas isso se nós vamos falar da Grécia Antiga, vamos trazer para cá. Tá, então vamos atualizar. Não é só na Grécia Antiga que ser homossexual era normal. Na Índia. E em vários outros países, ainda países considerados heterossexuais, existem estados onde a homossexualidade é preponderante. Então ali é normal. Entendeu? Então não existe essa história de se o homossexual ele é mais bem sucedido. Não existe isso. Portanto, ninguém queira ser homossexual para ser bem sucedido. Tá certo. Vai quebrar a cara. Com certeza, né? Cada um. Agora, o que eu quero chamar a atenção que a sexualidade, a orientação sexual, a manifestação, o fenotipismo sexual, por assim dizer, é uma questão de desejo, uma pulsão de desejo, isso formado em um determinado momento que ainda não se descobriu quando, se é no útero da mãe, se é depois. Assim como eu tenho desejo, eu adquiri desejo de comer chocolate e que vou morrer com esse desejo, porque isso é imutável. Eu posso preferir não comer por razões tais, mas não que esse desejo acabe. Então, essa instalação do desejo, também do objeto sexual, ele vai acontecer em algum momento e não se sabe como é que isso acontece ainda, por que acontece, de modo que o homossexual, ele tem o objeto de desejo dele, uma pessoa, pelo menos psiquicamente, porque isso se dá a nível de psique, é uma pessoa de características semelhantes a deles, ou seja, do mesmo gênero. Né? Isso não significa que ele vai ter práticas homossexuais, porém, ele tem essa orientação de desejo, e se em algum momento na vida dele ele tiver possibilidade, tiver adequação ecológica para satisfazer essa orientação do desejo, esse objeto de prazer, ele vai fazer. E aí nós vamos ter as várias classificações, porque a gente tem uma necessidade miserável de classificar, né? Então aquele que é bicha, mais bicha, menos bicha, é homem, mais homem, menos homem, e aí isso já vem secularmente, desde no século XX, já se fez isso, com Kinsey, que foi a primeira pessoa que classificou, e aí vem as várias outras classificações. Mas apenas é uma questão de satisfação social essa classificação. Perfeito. E, doutor Ronaldo, nós até estávamos falando sobre essa questão de ex-gay. Existe ex-gays? É um assunto um pouco complicado, né? Porque foi falado aqui com a questão de usar o comportamento hipotizado, mas a nossa colega socióloga, doutor Pepão, quer dizer, é a seguinte, foi o que ele falou, às vezes a pessoa tem a vontade, mas nunca praticou, às vezes o outro pratica, e assim, a pessoa, ela tem a opção de, olha, não quero mais, não gosto mais, perdi a vontade, e mudar de opção. É o jeito dela. Ao mesmo tempo que ele relatou que a pessoa às vezes casou anos casados, e aí larga e vai experimentar outra coisa, eu vou usar o termo comportamento, não sei se o termo não está certo, é o comportamento da pessoa. É aquela mesma história assim que o ser humano, ainda mais brasileiro, nós usávamos o termo ex, ex-sogra, ex-mulher, ex não sei o quê. O termo ex, assim, pode ser que o termo ex não esteja bem adequado, mas isso é uma opção. A pessoa, na história do chocolate, comi chocolate, hoje não como mais, porque já tô fiquei diabético para comer chocolate, então parei de comer chocolate.
Você não é um ex-comedor de chocolate. É mais ou menos assim. É uma opção, você pode largar ou não largar. Você tem o seu jeito de ser. Desde que você se identifique melhor. Essa é a minha opinião. E a questão é ser feliz, né? Sim. Isso é importante. O colega aqui, Júnior, falou que tentou, às vezes, 2 vezes, é o suicídio. Isso é uma coisa perigosa. Porque realmente o suicídio é você tirar o que você tem mais de precioso, que é a sua vida. O que você tem mais precioso é a sua vida. Nada bem material serve com você. Sua vida que é sua. Tal. E aí, se você não for feliz, você vive só uma vida, se for infeliz nessa vida, é muito ruim. Só tem uma, e foi infeliz. E ainda foi infeliz. Aí não dá certo. O Júnior tinha uma pergunta, Júnior, que você queria fazer? Na verdade, eu queria fazer a pergunta para psicólogo. Certo. Vamos supor, adolescente, 12, 13 anos, nunca teve desejos por outro homem, nunca passou pela cabeça dele. E ele é abusado sexualmente e após ali 2, 3 anos, ele começa a ter práticas sexuais, né, com outros homens. Por que aconteceu isso? Tem algum fator psicológico? Bom, é uma questão assim bem, né, complexa. Porém, pode ser que aquele fato, né, dele ter sido abusado, dele ter sido agredido, isso leve. Porque, na verdade, não sei se você concorda comigo, isso gera um trauma psicológico. Sim. Isso gera um trauma psicológico. A pessoa, na verdade, quando ela tem o conhecimento de saber o que aconteceu, acho que ela consegue falar para os pais, até falar para alguém para poder desabafar e pedir ajuda. E quando a pessoa, na verdade, não tem o conhecimento de não saber o que aconteceu com ela e anos depois ela vem a descobrir, só que ela já está, né, dessa prática. Vamos dizer que é como se fosse um vício. Aconteceu aquilo, passou 2 anos, a pessoa, aí, do nada, foi acontecendo, foi levando pro lado homossexual, e a pessoa adentrou isso. Só que mesmo assim a pessoa continua tendo seus desejos de ter uma vida hétero, mas ela mantém essa vida homossexual. Então, isso pode ser gerado traumas. Comparado com aquela crise de Estocolmo, não, como é que é? É uma doença, ou é um efeito, eu não sei, que a pessoa começa a ter, querer ser amigo do cara que raptou ele. Como chama esse síndrome de Estocolmo. Síndrome, né? Isso. Então, parece um pouco do que ele está contando. Então, assim, Júnior, eu acredito, você vivencia uma questão de violência, isso pode gerar um trauma e esse trauma gerar uma mudança comportamental, né? É aquela questão, por exemplo, você tem a sua casa invadida, né, no meio da noite e aquilo ali pode mudar o teu comportamento, né? No sentido de que você vai ficar mais apreensivo, a qualquer barulho você já fica mais tenso, você já fica mais preocupado. Se o alarme da sua casa disparar, mesmo que não seja alguém invadindo, você já vai acordar com aquelas sensações, até mesmo fisiológicas, né? Geradas por aquela ansiedade que relembre você a situação, tá? Já nesse caso que você falou, eu acho assim que o violar o corpo, ele gera, quando você tem a sua casa invadida, uma das coisas que muito incomoda o ser humano é você se sentir, né, é a tua privacidade invadida. Imagine isso no âmbito do teu corpo, né, que é a tua casa, é o teu, né, terreno mais privado, né? E você ter isso invadido, ao meu ver, isso sim gera um trauma. Agora, daí dizer que isso vai gerar uma condição de ser ou deixar de ser e a partir daí esse sujeito vai ser homossexual, ter práticas homossexuais, eu desconheço, né? Eu acredito que não, tá? Então, assim, eu conheço um caso de uma pessoa que foi violentada aos 8 anos de idade, tá? Porém, ele relata que antes disso ele já tinha, né? Quando ele entrou nessa fase, e aí é aquilo que o Pedro Mário estava falando, de acordo com a visão, né, de cada teoria, de cada teórico, de cada estudioso, ele vai dar um tempo, né, uma cronologia para que isso aconteça, como uma questão, ou seja, de demarcar. A ciência ela precisa muito, né, de dados, de estatísticas, de números. Então isso se cria. Então, de acordo com algumas teorias, isso se fecha por volta dos 7 anos de idade. No caso, a psicanálise, Freud defendia isso, né? Então, assim, então, nesse caso, ele relata que sim, ele já, né, quando ele começou a se